Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina e temos aí informações, né? Pelo menos 6 alvos aí da Escola Sabatina, né? Todos os membros que estão no registro da igreja devem ser o que? Membros da Escola Sabatina. Cada membro presente a tempo e a cada sábado, né? Estudo diário da lição da Escola Sabatina, obra pessoal para cada aluno, né? Que são os estudos bíblicos, ofertas liberais para as missões e, finalmente, né? Não se esqueça de promover o nosso Facebook, né, oficial da Escola Sabatina, também o aplicativo do ServeMe, onde tem a programação também da Escola Sabatina. Muito bem, nós vamos iniciar esse programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 382 do nosso inário, Não Ando Só. Que amigo que nós temos, né? Jesus que anda conosco todos os dias da nossa vida. Oremos ao Senhor. Bom Deus, meu Pai, ao iniciarmos
a escola sabatina desse sábado. Que o Senhor esteja presente entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos aí o Informativo Mundial das Missões. Nesse quarto trimestre, 2021, o excesso das nossas ofertas beneficiarão todos os projetos da divisão do Pacífico Norte Asiático. E hoje nós temos esse título, Conexão com o Céu. Nós vamos ver, amados irmãos, a dificuldade que os nossos irmãos têm de levar o Evangelho a estes países que não amam a Deus, que não adoram o Deus a quem nós servimos. Então vamos juntos assistir a esse vídeo especial do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Conexão com o Céu. Kate foi a primeira missionária adventista a ir para a Mongólia após a queda do comunismo no país em 1991. Ela continua lá e explica que o processo de pregação do evangelho no país é lento devido às regras do governo. Por não ser permitido falar do amor de Cristo abertamente, Kate cria oportunidades através de amizades. Como professora, por exemplo, ela cria empatia pelos alunos e, com o tempo, eles abrem o coração para ela. Kate destaca a importância da oração para ser uma pioneira e, por isso, criou um ministério de oração. Ela tem 3 orações especiais por dia e usa uma agenda para colocar os seus pedidos. Através deste método, ela já viu milagres acontecerem, como uma melhor oportunidade de trabalho no país. Um segundo aspecto sobre a oração que Kate se impressionou é a instrução de Jesus de vigiar e orar. Ela entendeu que esse vigiar significa observar as emoções, as palavras e as atitudes. Por isso, em sua casa, há uma sala de oração para cada membro da família poder confessar os seus pecados. Kate também destaca em seu ministério a leitura da Palavra de Deus. Assim como Guilherme Miller, ela estuda um verso da Bíblia por dia e, com um acréscimo, ela lê 2 versões, em inglês e em mongol. Atualmente, Kate tenta melhorar a fluência no idioma mongol para ter uma conexão melhor com as pessoas. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a Igreja Adventista na Mongólia a abrir um centro de vida saudável. A Mongólia tem 3 milhões de pessoas e apenas 3.000 adventistas. Vamos ajudar nossos irmãos da Ásia. Sejamos liberais. Notaram a dificuldade que nós temos para levar o Evangelho? Por isso você e eu somos convidados a trazer as nossas ofertas, a separar ofertas especiais. Você poderá levar na igreja, poderá fazer isso através do aplicativo 7Me, para que outras histórias como esta, histórias de milagres, possam acontecer e nós possamos então ver pessoas e mais pessoas aceitando a Jesus. Você nunca está sozinho com Arautos do Rei. Vamos assistir a esse vídeo. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo
Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução, bem agora. Deus ouve a oração, toda a sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar.
Esse é o Deus a quem nós conhecemos, né? Um Deus que nunca vai nos deixar sós e pode a nossa vida transformar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar pedindo a bênção de Deus para a recapitulação da lição que durante essa semana tivemos o privilégio de estudar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, o privilégio que o Senhor nos concede nesse instante de recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Esteja presente conosco em nome de Jesus. Amém. Este é aí o título geral da lição do 4º trimestre de 2021. A verdade presente em Deuteronômio. Para essa semana, tivemos aí a lição número 3, né? Aliança Eterna. E o verso para memorizar encontra-se em Gênesis capítulo 17, verso 7, né? Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. A parte do domingo tem esse subtítulo, né? Aliança e o Evangelho. Pegue aí a sua lição, pegue aí o seu smartphone, né? Onde você tem a sua lição aí, e vamos recapitular, né? Aqui nos diz então que a aliança e o Evangelho andam juntas, né? Até o final da Bíblia, né? Toda a Bíblia nós encontramos, né? O Berite, que é o Evangelho, ou aliança, junto com o Evangelho, né? E é interessante, amados, de que essa aliança começou muito antes, né? Dessa aliança feita com o povo de Israel. Deus já fizera essa aliança lá com o patriarca Noé. E depois, né, do patriarca Noé, ele acabou fazendo também essa aliança com outro, né? Patriarca Abraão. E a lição nos diz que Abraão creu em Deus, nas suas promessas, e por isso foi justificado diante do Senhor. Porém, isso não foi uma graça barata. Abraão procurou manter sua parte na aliança pela obediência, como visto em Gênesis 22, no Monte Moriá, quando nós encontramos aquele episódio que nós, não sei, eu estou falando por mim, com certeza não faria, né, o sacrifício de um próprio filho, mas Abraão cria no Senhor, né, e isso foi imputado como fé, né, e nos diz, né, que embora a sua fé lhe é atribuída como justiça, Romanos 4, 5, por essa razão, séculos depois, Paulo usou Abraão como exemplo do que é viver pela promessa da aliança de Deus ao povo. E eu pergunto essa manhã, será que nós também, ao termos as alianças, né, que Deus fez conosco, temos acreditado, temos vivido essas alianças? É interessante, por exemplo, o que o profeta Jeremias fala sobre essa questão da aliança no contexto da lei. Lá em Jeremias 31, 33, diz assim, ó: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus fazendo aliança com o seu povo. Deus sempre buscando o seu povo. O seu povo, né, se afastando, não crendo nas promessas do Senhor, se acovardando do Senhor, mas o Senhor sempre, sempre buscando fazer aliança, né? E cumprindo as alianças que Ele faz conosco, né? Levíticos 26, 12, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha o que Deus deseja de nós, réis mortais. Deus se humilha ao ponto de querer chamar nós de seu povo. E muitas vezes nós não nos humilhamos diante do Senhor. Deus sempre pronto, né, para fazer uma aliança com o seu povo, né? Na parte de segunda-feira, nós vemos esse subtítulo, né, a aliança e Israel. E aqui nos diz, em Deuteronômio capítulo 9, verso 5, diz assim, né: não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó.
Essa era a realidade da aliança que Deus fizera com Israel. E ele mais uma vez advertindo: olha, não é por causa da força de vocês, mas é pelo juramento, pela aliança que eu fiz, né, com Abraão, Isaque e Jacó, que eu estou estendendo também a vocês, né? E nos diz a lição que o êxodo do Egito, grande símbolo da divina graça salvífica, também teve sua base na aliança que o Senhor havia feito com os patriarcas. Lógico, estava inserido toda aquela promessa, toda a aliança que Deus fizera com Abraão, fizera com Isaac, fizera com Jacó. Agora ele estava também realizando junto aos seus descendentes, né? Ou seja, mesmo antes que os beneficiários da aliança tivessem nascido, as promessas foram feitas em favor deles, sem nenhum mérito próprio, né? Para dizer o mínimo, receberem a libertação prometida. Eles estavam presos e subjugados lá no Egito. E Deus se lembrara da aliança que ele fizera com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mesmo antes daquele povo ter nascido, Deus já queria cumprir então a sua promessa, a sua aliança. E ele retirou com mão forte o povo de Israel do Egito e os levou então até a Canaã, né? Esse é o Deus maravilhoso a quem nós realmente servimos, né? É o Deus pelo qual nós podemos dizer: vale a pena servir ao Senhor, né? Na parte aí que nós temos aí na parte de terça-feira, o livro da aliança, né? É interessante, amados, que aqui a lição nos diz, né, que embora a ideia da aliança, né, berit, né, em hebraico, para descrever o relacionamento de Deus com seu povo, e seja em toda a Bíblia, a palavra aparece com mais frequência no livro de Deuteronômio. Por isso que o livro de Deuteronômio é chamado o livro das alianças, né? O Senhor fez várias e várias alianças e ali aparece também. Interessante que os filhos de Israel, né, foram resgatados por Deus lá do Egito, e ele então estabeleceu uma aliança com eles aonde? Lá no Monte Sinai, né? Então, infelizmente, eles não tomaram aquela aliança com todo o coração, né? E eles acabaram vagueando lá por 40 anos no deserto, né? Antes que fosse feita uma nova aliança para com eles, né? E é interessante que o Senhor cumpriria suas promessas da aliança, porém, eles deviam cumprir o quê? Sua parte no acordo. Sabe, amados? Deus sempre fará aliança conosco. Deus sempre fará uma sociedade conosco. O grande problema é que nessa sociedade ou nessa aliança, nem sempre nós, seres humanos, cumprimos com a nossa parte. Agora, da parte de Deus, sempre, 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 esse acordo, essa aliança, né? Essa promessa, essa sociedade, sempre, sempre vai ser cumprida por Deus. O grande problema somos nós, que muitas vezes fazemos promessas a Deus e não cumprimos, né? Continuando. Então, ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu o quê? Em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Ele fez isso no Sinai e fez em Moabe antes de tomarem a terra prometida. A eles e aos patriarcas séculos antes, uma manifestação da aliança eterna que precedeu a existência do mundo, né? E é interessante que a senhora White nos diz, no livro Fundamentos, o livro Desejar Todas as Nações, página 834, ela diz o seguinte, ó: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Que Deus maravilhoso, que Deus que cumpre, né, a promessa. Né? Como nós vimos aqui, né, o Senhor cumprirá suas promessas da aliança. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus
que estava guiando o povo de Israel, né, pelo deserto, fazendo as suas alianças, né? Na parte de quarta-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Seu povo especial. E aqui a lição nos diz, né, que para nós é difícil entender como era o mundo na época, né, em que Israel vagava pelo deserto. Sem impérios surgiram e desapareceram, restando apenas ruínas, né? O que podemos saber das muitas nações pagãs menores que viviam na região de Israel? Não sabemos muita coisa, não, né? Mas sabemos de uma coisa. Essas pessoas estavam mergulhadas no paganismo, no politeísmo e algumas práticas totalmente degradantes que incluíam, inclusive, o sacrifício de crianças. E o povo de Israel estava rodeado desse tipo de gente, né? Tente imaginar quão degradante e maligna seria a cultura e uma religião que faziam isso com seus próprios filhos em nome de algum Deus. Então, queridos, não é de admirar, né, que repetidamente em toda a história do Antigo Testamento o Senhor advertiu seu povo contra as práticas das nações que estavam ao redor deles. Cuidado com essas nações, não sigam essas nações, as religiões, os deuses dessas nações, né? Deus sempre advertindo o povo, né? E foi por isso que o Senhor chamou essa nação para um próspero especial, né? Para um propósito especial. Por ter entrado em aliança com ele, deveria ser um povo que diferente. Ah, amados irmãos, isso serve para nós hoje também. Nós somos chamados por Deus e nós precisamos também ser diferentes. Quando eu digo diferente, não é? Nós não vamos se portar como ETs aí, não é isso. Mas sermos diferentes, né, na questão do caráter, sermos exemplos, sermos esperança para as pessoas, né? É isso que Deus esperava do povo de Israel, mas infelizmente eles não fizeram, né? Então, repetindo, né, por ter entrado em aliança com ele, deveria ser um povo diferente, uma testemunha ao mundo daquele que criou o céu e a terra, o único Deus. Então, este era o propósito de Deus, né, para com o povo de Israel. Não é diferente esse propósito para nós hoje. Deus deseja que sejamos também testemunhas nesse mundo do grande amor de Deus. Ele quer salvar as nações, ele quer salvar as pessoas, mas nós precisamos levar essa mensagem para todos esses, né? Na parte de quinta-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Outras imagens. Então, pesquisas bíblicas há muito tempo reconheceram as semelhanças entre a aliança de Israel com Deus e outras alianças entre reinos. Esse paralelo não deve surpreender. O Senhor trabalhava com o seu povo em um contexto que ele pudesse entender. Então, Deus não mostrou nada de diferente para eles nessa questão de aliança. Outros povos faziam esses tipos de alianças. Então, eles estavam assim muito acostumados com isso. Mas o grande problema, amados irmãos, era aceitar esta aliança com Deus. E digo-vos, amados, que essa aliança sempre era para o melhor deles. E pasmem, toda a vida, né, eles duvidavam desse amor de Deus, da palavra do Senhor, né? Ao invés de seguir os ditames da palavra de Deus, sempre estavam, né, querendo seguir o que outras nações faziam, né? E aqui nos diz, né, ao mesmo tempo, a ideia de uma aliança, um acordo legal entre duas partes, como regras, estipulações e regulamentos, pode parecer muito frio e formal. Embora esse elemento deva realmente existir, Deus é o legislador, não é amplo o suficiente para abranger a profundidade e a amplitude do tipo de relacionamento que Deus desejava ter com o seu povo. As outras nações tinham ali as suas regras, suas alianças e por diante, mas essa aliança que Deus fizera com o povo de Israel extrapolava todas as outras, era muito mais profunda, era um relacionamento realmente, né, de pai para com filho, né? Que coisa maravilhosa que Deus deixou para com o seu povo. E na parte, então, amados, aí de sexta-feira, né,
nós encontramos, então, virando aqui a minha página, né? Parte de sexta-feira nos diz que o espírito de escravidão é gerado por procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Quando assim fazemos, nós, como diz a senhora White, estamos buscando o impossível. É impossível guardar a lei com nossas próprias forças. Nós só observamos e guardamos as leis do Senhor com o poder de Deus em nossa vida, né? Continuando. Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, foi o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A mesma aliança que ele fez com Abraão, deseja fazer com você. E a mesma ênfase que Abraão deu, olhando para Jesus como o seu consumador da fé, nós também devemos buscar ao nosso Senhor. E aqui, encerrando com o desejar todas as nações, novamente nos diz que antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em uma solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Esse compromisso foi cumprido aonde? Foi cumprido por Jesus. Quando sobre a cruz ele soltou o brado, está consumado, estava se dirigindo ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. E agora ele declarou: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam comigo os que o Senhor me deu. Ah, amados, quantas promessas e alianças Deus fez com o seu povo ao longo, de todos esses séculos que nós vivemos aqui na Terra. Para nós hoje, cidadãos do século XXI, Deus também deseja fazer esta aliança conosco. E eu pergunto, por que não fazer essa aliança com o nosso Deus? Por que não dizer, Senhor, eu aceito a tua palavra, eu aceito os teus preceitos, os teus mandamentos, e eu quero viver como o Senhor pede que vivamos. Que isso possa ser uma realidade na vida de cada um de nós, né? Hoje à tarde, daqui a pouquinho, depois do almoço, depois da tua sonequinha sabática, você já vai poder começar a estudar então a lição número 4, que tem esse título aí, Ame o Senhor seu Deus, Temos aí o verso bíblico, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e eu creio, amados, que esse vai ser um momento especial, para você começar então a estudar a lição agora de número 4. Não esqueça depois da sua lição, você que não foi à igreja por causa da pandemia, preencha aí o teu CRM, as secretárias têm enviado os links, preencha para que a escola sabatina possa continuar forte como ela está sendo, E você pode fazer aí então a sua parte. Vamos encerrar então o programa da Escola Sabatina desse sábado cantando o hino Firme nas Promessas. Lindas tempestades deste meu livro.
Mantenha-se firme nas promessas do Senhor Jesus, nas suas alianças, né? Porque Ele realmente é fiel. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo estudo da lição da Escola Sabatina, pelo programa da Escola Sabatina, por todas as bênçãos que nessa manhã tivemos através da Tua presença. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos ajude a entendermos as Tuas alianças e que possamos, ó Deus, cumprir com aquilo que o Senhor precisa que façamos para um dia estarmos no Teu reino. Dá, ó Deus, um restante sábado muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Eu quero te agradecer a tua presença e, se Deus nos permitir, no próximo sábado, né, nós queremos estar novamente aqui para mais um programa da Escola Sabatina. A todos eu desejo um feliz sábado.